Olá, alunos e alunos do 5º ano da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson. A gente vai estudar aí hoje em mais uma aula de matemática. A gente vai ver sobre medidas de comprimento, tá certo? Tem um assunto aí bem interessante sobre medidas de comprimento. E eu estou aqui com vocês para poder a gente estudar juntos, aprender muito bem essa parte, tá certo? Então, fica ligadinho aí e já prepara o nosso material de hoje, que é o quê? Que é o lápis, o caderno e a borracha, tá certo? Todo mundo já coloca aí na mesa, já deixa tudo preparado para a gente poder começar a nossa aula de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Nossa aula de hoje, ela vai falar sobre o quê? Sobre conhecer as unidades de medida de comprimento padronizadas e não padronizadas. Identificar entre as unidades de medida de comprimento, quilômetro, metro e centímetro. Aí são abreviações desses modelos, tá? Que a gente vai também ver sobre isso aí, vou explicar para vocês. A mais adequada para medir o comprimento de um dado objeto. Então, a gente vai ver aí quilômetro, metro e centímetro. Vamos ver medidas padronizadas e não padronizadas. Vamos saber o que é isso aí. A gente vai sair daqui todo mundo sabendo, tá bom? Então, prepara aí que a gente vai começar, tá? Então, para a gente começar, a gente vai saber o que é medida, certo, gente? As medidas de comprimento, no caso, são referência, né? Mas a gente vai ter que saber o que é medida, o que é medir, não é isso? Então, para a gente saber o que é medir, é o quê? É a ação e o efeito de medir, né? Comparar uma quantidade com sua unidade ou algo não material com outra coisa. Por exemplo, vocês fazem isso até sem querer, mas querendo, né, no caso. Por exemplo, vocês estão em casa aí, tranquilo, e a mãe de vocês vai lá e compra um lanche, tá bom? E aí ela compra o lanche para vocês, aí diz, ó, eu comprei aqui um salgado para vocês dois, só que tem que dividir. Aí vocês, não, pois tem que dividir igual, porque nós dois somos iguais, vamos dividir igual. Aí a mãe vai medir lá para poder colocar tudo igual para você e seu irmão comer, não é isso? Aí vocês dois vão lá comparar um pedaço com o outro para saber quem pegou mais ou quem pegou menos. Vocês também pegam o suco lá para colocam os dois copos um do lado do outro para medir aí, né? Qual é o copo maior, qual é o copo que tem mais suco, qual é o copo que não tem mais suco, não é isso? Então, isso aí são medidas, tá bom? É uma ideia de comparar, né, um objeto com outro, certo? Ou um volume com outro, vai depender das medidas. Mas hoje a gente vai tratar de um objeto com outro, porque hoje a gente vai fazer medidas de comprimento, tá bom? Então, o que seria a unidade de medida? É uma medida ou quantidade específica de determinada grandeza física usada para servir de padrão para outras medidas. Então, o que acontece? A unidade de medida é um padrão de medida que eu vou usar para fazer outras medidas. Por exemplo, eu posso pegar um padrão de medida na minha casa para eu medir alguma coisa, para eu saber quanto é, para poder colocar igual em outro lugar. Por exemplo, quando eu não tenho um instrumento de medida adequado, eu vou pegar qualquer objeto para medir, não é isso? Por exemplo, eu tenho meu caderno, né? Aí eu vou pegar e medir um espaço lá para colocar meus brinquedos e eu tenho que medir o mesmo espaço lá dentro do meu quarto para saber se vai dar. Aí eu pego meu caderno, coloco ele lá um do lado do outro, aí vamos lá supor que o espaço deu 3 cadernos. Aí eu vou pegar o meu mesmo caderno, vou lá no quarto e vou medir lá. Se der 3 cadernos também, vai dar para mim colocar os meus brinquedos, o que está lá no meu quarto, lá dentro. Então, isso que é uma unidade de medida, é uma forma, um instrumento que eu vou utilizar, né, para medir as coisas, né, a unidade que eu vou utilizar, né, a forma que eu vou utilizar para medir. Beleza? Então, nós temos unidades de medidas, né? Nós temos as unidades de medidas padronizadas, né, e temos as unidades de medidas não padronizadas. O que seria isso? Padrão, gente, é o que segue uma normalidade, tá bom? Né? Ele vai ser igual em todo lugar, tá bom? E não padronizadas é que vai mudar dependendo daquilo que vai acontecer, tá bom? Então, a gente vai ver aí as unidades não padronizadas e as unidades padronizadas para vocês criarem esse conceito aí para vocês, tá bom? Então, primeiramente, eu vou contar uma historinha sobre medidas, tá certo?
Então, as medidas, elas vêm desde os primórdios, tá? O homem sempre, constantemente, ele mede as coisas. Por exemplo, nos períodos antigos, eles mediam a capacidade, certo, de estar entrando em uma caverna para saber se o corpo dele aguentava ficar lá. Eles mediam os comprimentos das árvores para poder conseguir subir nelas o mais rápido possível, tá bom? Mediam a distância que eles se locomoviam de um lugar a outro para saber se era longe, saber se era perto, se dava para voltar ou não. Então, tudo isso eles faziam, né, para poder utilizar as medidas inconscientemente algumas vezes, tá bom? Então, eles só tinham esse padrão aí deles, né, de levar as coisas, mais um padrão deles, próprio deles, tá? Não era um padrão, né, uniforme, né, como as medidas padronizadas que a gente vai ver, tá? Então, foi se evoluindo e foi criando unidades de medidas para facilitar o convívio de todos, tá? Porque, por exemplo, não era justo eu colocar um palmo, né, de um lugar ou um objeto que fosse maior ou menor, tá bom? Então, a gente vai ver agora algumas medidas não padronizadas que vêm aí de anos e anos para a gente depois ver as medidas padronizadas, tá bom? Então, agora a gente vai ver o cubito. O que seria o cubito? O cubito é uma unidade utilizada pelos egípcios há aproximadamente 4.000 anos. Então, ó, vocês verem que é muito, muito longe, né? Ela consistia na distância do cotovelo até a ponta do dedo médio de quem? Do faraó, tá? Então, por isso que é chamado de medidas não padronizadas, pessoal. O faraó, ele poderia ser mudado, como foi 4.000 anos, ao tanto de tempo. Será que só existia um faraó? Então, o outro faraó podia ser mais alto ou mais baixo, então o cubito ia aumentar, não é isso? Então, ele era medido da ponta do pé dele até a ponta do quê? Quer dizer, da distância do cotovelo até a ponta do dedo médio do faraó, né? Que é do cotovelo dele até o dedo médio, que é o nosso maior dedo, não é isso? Que era a distância do faraó. Eu vou mostrar aqui para vocês uma figurinha, tá? Que mostra essa fase toda, para vocês verem como é que era essa distância, ó. Então, era daí, da ponta do cotovelo, que vocês estão vendo, né? Que é essa parte aqui, ó, o cotovelo, tá? Essa parte aqui, ó, o cotovelo dele, até o dedo lá em cima. Então, essa distância todinha aqui era o nosso cubito, tá bom? Então, essa distância aí, ela era colocada lá, né, para eles fazerem medidas. Eles mediam os tecidos, coisas pequenas, tá, e médias, para poder, né, ser medida, tá bom? Mas aí, pessoal, é uma medida padronizada. Por que não tinha como ser um padrão? Porque, gente, era do cotovelo do faraó até lá. Como é que eles iam mudar? Mudou o faraó, mudou os locais. E aí, como é que eles iam utilizar alguma ferramenta para poder estar medindo? O faraó tinha que fornecer essas ferramentas todas. Ele ia estar lá medindo? Não. Então, era medida não padronizada. Não tinha um padrão específico para aquilo ali, tá? Mas eles utilizavam para facilitar as vendas, para facilitar, para eles medirem, né, quanto estava faltando de distância de algum local ou alguma coisa, tá? Então, eles utilizavam aí o cubito, tá bom? Que é essa medida que eu mostrei para vocês, que vem aí de 4.000 anos atrás, tá? Nós temos também o palmo, né? O palmo aí é de grande sabedoria de vocês, né? Vocês sempre utilizam um palmo para tudo, não é isso? Não, mais ou menos, né? Agora já tem outras medidas, vocês utilizam outras. Mas o palmo, né, é uma medida não padronizada que era muito utilizada, ainda hoje é em algumas coisas. Também era muito utilizada pelos povos egípcios, tá? Essa medida consistia na utilização de 4 dedos juntos e correspondia à 7ª parte do cubito. Então, se o cubito fosse dividido em 7 partes, uma dessas partes era o palmo, tá bom? Que era 4 dedos juntos, né? No caso, são 4 dedos separados assim, ó, juntos, e o último dedo, né, fazendo o palmo. A gente utiliza ele aberto, né? Seria a mesma coisa, tá bom? Mas lá ele utilizava os 4 dedos juntos, que é a medida do palmo. O palmo é muito utilizado para a gente poder medir algumas coisas. Só que, por exemplo, o palmo, a minha mão estar aqui, né?
A mão de vocês, será que é maior ou menor que a minha? Para vocês fazerem em casa, por exemplo, vocês vão pegar a mão do pai ou da mãe de vocês e colocar em cima da mão de vocês. Aí vocês vão ver se é maior ou menor. Aí vamos ver. Será que se eu medir, né? Vamos lá, se eu medir se eu medir aí uma parede, no caso, ou uma mesa, será que a mesma medida da mesa, mesmo de palmo de vocês, é a mesma medida do pai de vocês? E aí, como é que é? Será que é a mesma? Pode ser que não, não é isso? Então, é por isso, pessoal. Então, ela não é uma medida padronizada, porque eu tenho palmos maiores e palmos menores. Por exemplo, quem ia vender, se fosse vender um tecido, alguma coisa, queria que as pessoas, né, tivessem palmos menores para vender menos, né? Vamos lá, eu quero 3 palmos de tecido. Então, a pessoa, quanto o palmo fosse menor, seria melhor para ele, queria vender mais tecido, não é isso? Quem tinha um palmo grande não ia vender não, porque era muito ruim para poder ser, né, fazer a conta lá, tá bom? Então, por isso que não era padronizado, por isso que eles não utilizam tanto, tá bom? Em questão disso aí. Como eu mostrei para vocês, ó, ele é a distância dos dois extremos de dedos, né? Isso, esse dedo aqui e esse. Então, a distância dele é que é o palmo, tá bom? Aí nós temos também, pessoal, as jardas. A jarda ainda é muito utilizada no esporte. Nós temos o esporte chamado futebol americano, tá? Lá nos Estados Unidos. Eles utilizam bastante as jardas ainda, tá bom? Para poder dizer a distância de locomoção, né, de um atleta até a outro lado, né? Porque no caso o futebol americano são dois times, né? E eles têm como objetivo atravessar a área adversária até chegar numa reta lá final. Então tem algumas distâncias a ele percorrer e essas distâncias são contabilizadas por jardas, tá bom? Acho que vocês já devem ter visto aí esses jogos. Se não, pesquisem aí sobre futebol americano que vocês vão ver lá, tá? Então a jarda, né, é a medida que consiste na distância entre o nariz e a ponta do polegar com o braço esticado. Então essa distância aí foi criada para isso. Então, ó, como é que vai ser uma medida padronizada? Como é que eu vou ter um padrão se, por exemplo, se meu braço for maior, se meu nariz for maior, né? A distância vai ser o quê? Muito grande, ó, do meu nariz até a ponta do meu dedo, até a ponta do meu polegar. Aí, se meu braço for maior, vai ser maior. Se o braço de vocês for menor, vai ser menor. E aí, como é que eu vou ter aí um padrão, né? Isso ser igual. Então, para uns vai ser maior, para outros vai ser menor. Aí depois eu vou contar ao final por que eles utilizam as jardas agora, tá bom? Então, as jardas aí, ó, a ponta do nariz até a ponta do polegar lá embaixo. Então, isso aí tudinho é uma jarda. Ele está fazendo de lado para poder mostrar na figura para vocês, mas eu posso fazer de frente também, né, como eu falei, para poder dar a distância, tá bom? E agora a nossa polegada, pessoal. A polegada a gente utiliza também muito, tá? Em vários locais, né? Que é o nosso polegar, que é a distância, a gente mede pequena distância, né? Isso, para a gente poder ver aí e tal. E ela é utilizada muito, né? Muito, muito, muito mesmo, ainda. Por exemplo, vocês têm uma televisão em casa, não é isso? Aí vocês quando vão comprar, né, e tal, mãe de vocês, o pai de vocês para assistir aquele futebol, alguma coisa assim do tipo, ele chega lá e diz, rapaz, eu quero assistir a Copa do Mundo, eu quero ver o futebol, e eu quero uma televisão bem grande. Aí ele diz assim, aqui senhor, temos uma televisão de 32, temos outra maior de 40, o quê? Polegadas. Ah, professor Mal, você disse que não tem um padrão. Vou explicar depois por que as polegadas são utilizadas agora também, tá? Então o que acontece? A polegada ela é muito utilizada para medir pequenas distâncias, né? Pequenos objetos, tá bom? Por quê? A gente tem o nosso polegar. Por que não é padronizado, se for falar só de polegar? Porque eu posso ter um polegar maior, você pode ter um polegar menor, um polegar mais largo, ou então um dedo mais fino, né? Isso, e aí vai diferenciar a medida,
testem aí com vocês. Peçam para a mãe de vocês medirem em polegada o caderno de vocês, tá bom? E depois vocês medem com o polegar de vocês o caderno de vocês. Aí vocês vão ver quem é que tem um polegar maior e quem tem o polegar menor, tá bom? Vocês fazem essa experiência em casa daqui a pouco e avisem para a professora de vocês aí como é que se saiu essa experiência, tá bom? Então, gente, o polegar é uma unidade de comprimento utilizada no Brasil em casos isolados, como eu falei para vocês, mas é muito usado em países como a Inglaterra, tá? Aqui é usado em casos isolados, como eu falei para vocês, por conta da televisão e de outras coisas, tá bom? Mas na Inglaterra ela é muito utilizada. Então, alguns países aderem aí essas medidas aí não padronizadas, tá? Que fazem um padrão, depois eu vou explicar como. Aí nós temos aí a polegada, né, que é a medida entre a ponta do dedo polegar até a outra ponta do dedo polegar, tá? Aí nós temos o pé. O pé também é uma medida muito, muito utilizada ainda, tá? Quando um avião precisa informar a sua altura, ele utiliza essa quantidade comunicando aos passageiros e informando a torre de comando a sua altitude correta. Por exemplo, vocês já viram vários filmes, tal, que tem, se vocês já assistiram, assim, nós estamos a 4.000 pés de altura, vamos pedir para descer para 3.000 pés, não sei o quê, é isso. Essa distância é como se eu tivesse um pé do lado do outro, subindo até onde eles vão encontrar. Por isso que são 4.000, 5.000, 10.000 pés, que é essa distância. Só que, por exemplo, a gente for medir pelo um padrão de um pé. Eu tenho um pé tamanho 40. Vamos supor, a mãe de vocês tem um pé tamanho 36. Será que a distância vai ser igual? Né? Então, um pé maior, um pé menor. Então, isso aí dificulta muito, né? Na hora de padronizar essa medida, tá? Então, fica muito difícil, muito complicado padronizar essa medida. Então, aí, a gente vai utilizá-la, né? Como não padrão, mas só que ela virou padrão, né, no caso dos aviões, por outra medida que a gente vai falar aí, que eles convencionaram, tá bom? Para poder medir e saber que um pé em todo lugar é aquele tamanho, tá? Mas para isso, para o avião, tá? Mas se a gente for medir pelo pé mesmo, propriamente dito, fica uma medida sem padrão, porque os pés mudam de todo mundo, né? Isso. Eu posso medir aqui a distância da minha mesa com os pés, só que vocês forem medir essa mesa também vai ser diferente, porque o pé de vocês não é do mesmo tamanho que o meu. Ou pode ser que seja, né? Vai depender, só vamos saber se a gente for medir, tá bom? Então, aqui está o pé, tá? E aí, essa aqui é a distância. Do calcanhar até o último dedo é a distância do pé, tá bom? Então, assim, em 1960, um comitê internacional se reuniu para estabelecer regras a fim de definir os padrões das grandezas fundamentais. O sistema que foi adotado após essa reunião é uma generalização do sistema métrico, que ficou conhecida como Sistema Internacional de Unidades, cuja abreviatura é SI. Então, o que acontece? O povo cansado disso, de tantas medidas confusas, de tantas coisas que são maiores e menores, eles foram lá e fizeram um comitê e disseram assim, vamos lá criar agora um sistema internacional para todo mundo utilizar a mesma distância. E aí eles criaram as medidas padronizadas, tá bom? Então, eles pegaram aquelas medidas não padronizadas, pegaram um padrão, tipo um pé padrão, e disseram assim, agora vai ser tanto. Pegaram uma polegada padrão, então agora vai ser tanto. Aí pegaram também as jardas, né, vai ser tanto, para poder, né, definir esse valor e elas serem padronizadas. Mas só é padronizada por essas medidas aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, que são as medidas padronizadas, que nós temos o quilômetro, nós temos o metro e nós temos o centímetro, pessoal. Então, essas medidas aqui que eu estou mostrando para vocês são as medidas padronizadas, que foram feitas por todo mundo, tá? Em qualquer lugar do mundo, ela tem um padrão de medida, é o mesmo valor. Se eu chegar no Japão, ela tem um valor. Se eu chegar lá na Inglaterra, ela tem o mesmo valor.
Se eu chegar aqui no Brasil, ela tem o mesmo valor. Então, eles utilizaram essas medidas para poder criar uma medida específica para essa medida não padronizada e ser utilizada no mundo todo. Por isso que elas ficam sendo padrão. Então, o quilômetro, pessoal, é uma medida utilizada para medir grandes distâncias. Por exemplo, um exemplo maior é quando a gente vai para a casa da avó da gente que não mora aqui na cidade. Por exemplo, a minha avó, né, ela já faleceu, infelizmente, mas meu avô ainda está vivo. Ele mora em Esperantina, que é uma cidade aqui do nosso Piauí. Ela tem uma distância mais ou menos aí de 170 quilômetros da onde a gente está, de Teresina. Então, a gente utiliza quilômetros, porque é uma distância grande. Então, aí a gente vai utilizar o nome quilômetro, que tem a abreviação km, que foi aquela abreviação que a gente viu no começo da aula. Não foi isso? Então, ela tem essa abreviação km aí, tá? Aí nós temos o metro, que é a medida média, de medir, né, coisas medianas, tá? Coisas aí que é a medida padrão mesmo, certo? Das medidas de comprimento. Quase tudo se utiliza o metro. Por exemplo, quando vocês vão comprar tecido, vocês chegam lá, a mãe de vocês chegam e diz o quê? 1 quilômetro de tecido? Não, né? Ela chega, ó, me dá 1 metro de tecido aí, né? Aí, para outras coisas que medem também comprimento, a maioria delas é o metro, tá? Então, a nossa medida padrão é o metro das medidas de comprimento e ela é formada pelo M também, tá? Então, esse M aí traz para a gente, né, a abreviação de metro. E por último, né, que é a das que nós vamos ver, tem várias outras medidas também, pessoal, depois, mais à frente, vocês vão estar olhando também, seria o centímetro, que mede medidas menores, tá? Que ele, por exemplo, a polegada foi padronizada em centímetros, então, uma polegada vai ter, eu não me lembro agora quantos centímetros foi o padrão das polegadas, então esses centímetros são medidos para poder fazer a medição da televisão. Então, eles vão somando as polegadas e dizem lá o tamanho. Por exemplo, 32 polegadas é um padrão para se medir aí, né, essa televisão, só que ela vai ser medida em centímetros, tá bom? Porque são medidas menores para se medir. Por exemplo, uma folha de papel é medida em centímetros. Várias outras coisas menores são medidas em centímetros. Que tem também aí, né, como eu falei para vocês, o cm, não é isso? Né? E aí, essas medidas são as padronizadas. Volto a repetir, por que elas são padronizadas? Porque ela tem um padrão. Todo lugar do mundo é essa medida, tá bom? Aí nós temos vários instrumentos, né, de medida para fazer essas medidas padrão, que também vocês vão ver depois, esses instrumentos. Tá? Mas eu vou adiantar para vocês só falando. Por exemplo, a fita métrica, a régua, são instrumentos que são utilizados, né, que são padronizados e são utilizados para medir as coisas. Né? Essa régua a gente mede coisas menores, né, que a gente carrega na bolsa e tudo mais. Temos a fita métrica para medir coisas maiores, né? E temos outras fitas bem maiores para medir coisas bem maiores, né? No caso, os quilômetros e tudo mais. E também temos os valores de cada medida, que também na nossa próxima aula vão ser vistos. Tá bom? Deu para entender essa parte? Todo mundo está tranquilo? Então, vou soltar uma questãozinha para vocês aí, para vocês ficarem bem, certo? Para a gente poder aí ver se está todo mundo atento, tá bom? Então, agora lá, ó. Qual unidade de medida devo utilizar para medir? Uma rodovia, um tecido, uma folha de papel? Então, vocês vão aí, eu vou dar um tempo para vocês pensarem, né, das medidas padronizadas que a gente já viu, qual a unidade que vocês vão conseguir fazer aí para medir isso aí, tá bom? Qual é a melhor medida, qual é a medida mais fácil de medir isso aí. Então, quando vocês souberem, já aí eu volto e trago a resposta para vocês, tá bom? Vamos lá. E aí, conseguiram responder tudo certinho? Tá muito fácil, não é isso? Mas vamos lá, vamos ver se está fácil mesmo. Então, ó,
Qual unidade de medidas devo utilizar para medir, né? Uma rodovia. Uma rodovia é aquele espaço que a gente vai andar no nosso carro bastante distante. Então, como eu falei para você, nós temos as medidas padronizadas. São 3, né? No caso que a gente está estudando. A medida que a gente vai longe, a medida que a gente faz mediano, a gente utiliza quase para tudo, e a medida que a gente vai utilizar para objetos menores. E aí? Rodovia é uma coisa bem grande, né? Nós vamos utilizar o maior. Como eu falei para vocês, o maior é o quê? É o nosso quilômetro. Perfeito. Então, na rodovia, a gente vai utilizar o quilômetro, a abreviaçãozinha km aí, para vocês entenderem, tá? Porque muitas vezes nas nossas questões vai ter esse km aí, então vocês vão ter que já saber aí para poder responder, tá bom? Agora nós vamos aí medir um tecido, não é isso? Um tecido é uma coisa média, né? Assim, uma coisa não tão grande nem tão pequena. Então, quando a gente mede as coisas medianas, que são quase todos feitos por ele, a gente faz o quê? Perfeito. Nós utilizamos aí o metro, perfeito. E uma folha de papel, que é uma coisa menor, tal. E isso, perfeito. A gente vai utilizar aí o centímetro, que é cm, o metro, que é m. Tá bom, pessoal? Então, é isso que são medidas padronizadas e é onde a gente utiliza ela aí para poder medir, né? Saber qual é o menor, qual é o maior, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Vimos aí sobre medidas de comprimento. Espero que tenham gostado da aula, tá bom? Obrigado a todos por estarem aqui, tá certo? Um abraço bem forte e até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!